Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Se algum de vocês aí ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Baladã, eu sou profissional de educação física, fisiologista do exercício, também cursei fisioterapia, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício e recuperação músculo-esquelética, mestrando em ciências da saúde pela Universo, tá? Tenho experiência aí de 20 anos no mercado de personal trainers. Bom, estou há muito tempo nessa área aí, sou CEO da HiFit, assessoria em condicionamento físico e saúde, fundador dessa empresa que atua há mais de 5 anos no mercado digital e identifica aí a necessidade de orientar profissionais de educação física que, apesar de possuírem um bom conhecimento técnico, pecam em seus posicionamentos nas redes sociais e por isso falham em suas apresentações no processo de venda junto a seus clientes. Sejam bem-vindos, todos vocês estão dentro da live. Dúvidas, perguntas e respostas, e o Baladã está aqui para responder. A HiFit é uma startup em Health Tech, que é uma empresa voltada na área de fitness e wellness. E eu sou o criador do HTS, que é o software de prescrição e periodização de treinamento de força e treinamento cardiorrespiratório, o único voltado para personal trainers existentes no Brasil. Sejam bem-vindos, todos vocês que vão entrando aí. Se vocês ainda não me conhecem, se é a primeira vez que vocês estão participando da live, sejam bem-vindos. Os que estão presentes, por favor, se vocês me veem e me escutam bem, digitem 1. Se vocês me veem e me escutam bem, digitem 1, por favor. Pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos todos vocês. Hoje a gente vai ter uma live um pouquinho diferente. Nós hoje temos a possibilidade de mostrarmos o poder que nós, profissionais de educação física, temos. E é isso que nós unidos hoje, o que nós juntos teremos a possibilidade de fazer. Sejam bem-vindos, obrigados a vocês aí, tá todo mundo digitando 1, bacana, maravilha, todo mundo me vendo e me escutando bem. Sejam bem-vindos à live hoje, Baladã responde, tira dúvidas, né? E aí a gente vai fazer hoje a nossa live aí de sempre, dividida hoje em 2 partes. Tradicionalmente, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai responder todas as perguntas. Eu selecionei aqui todas as perguntas de alto nível. O nível das perguntas vem aumentando a cada live conforme a gente vem conversando. O pessoal que está aí sempre junto, o nosso grupo, a nossa resistência, conforme a gente vai sempre conversando, a gente vai sempre ratificando isso, que nós não seremos nunca a maioria, mas nós seremos sempre o quê? O grupo de profissionais de educação física que desejamos fazer diferente, que desejamos entregar um serviço melhor para a sociedade, né, para o cliente final, e com isso a gente fazer com que a educação física seja vista da maneira que a nossa educação física merece ser vista. E todos vocês que estão aqui dentro porque vocês acreditam no mesmo ideal que eu acredito. É mostrar para as pessoas que estão lá fora, os leigos, as pessoas que precisam de nós, que a educação física não pode ser manipulada, que a educação física não pode ser utilizada por qualquer pessoa, que para as pessoas poderem manusear, utilizar-se da educação física, elas precisam ser capacitadas e o principal, elas precisam ser habilitadas para poderem se utilizar da educação física. Então precisa ser graduado em educação física. Então na live de hoje o pessoal vai entrando aí, pegar o controle do ar-condicionado aqui. A gente hoje vai dividir a live em 2 partes. Pessoal, da primeira parte eu vou passar as perguntas, né, de vocês que estão aí sempre comigo, então eu vou responder todas as perguntas de vocês com respeito, e no final, conforme eu falei nos vídeos, o pessoal já entrou e o pessoal sem dúvida nenhuma já vai ter pego aí
o andamento da live e a gente vai ter uma jogada, que se vocês estiverem comigo, a gente vai ter uma jogada de mestre, e aí eu vou dizer o passo a passo que eu vou fazer, vocês vão ver também, e vão ver lá como o Baladan vai estar participando junto com vocês, e a gente vai mostrar o poder que a educação física tem, que nós, profissionais de educação física, juntos nós temos, tá? Para que ninguém mais ouse brincar e achar que a educação física é terra de ninguém, porque não é. A educação física é e sempre será, desde a lei 9696/98, a educação física é dos profissionais de educação física, graduados, capacitados e habilitados para exercerem a profissão, e não de um bando de leigos que acham que simplesmente podem falar sobre exercício, podem dar diquinhas de exercício, podem brincar e desrespeitar a nossa profissão e ficar por isso mesmo, porque não vai ficar por isso mesmo. Eu trago informações atualizadíssimas, juridicamente falando, e a gente vai conversar a respeito sobre isso. Então, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos corações. Eu peço a vocês que vocês compartilhem, porque o máximo de pessoas possível dentro dessa live é importante, porque no final a gente precisa ter uma jogada para impactar o que precisa ser impactado, e eu vou dizer isso no final, da forma que tem que ser, em conjunto. Não adianta ser simplesmente desorganizado, precisa ser algo sistematizado. A educação física tem que fazer como a medicina, e eu vou dar exemplos práticos de comparações entre a educação física e a medicina. Por que que não fazem isso com a medicina, tá? Na hora que a gente tiver que chegar nessa parte, então vocês vão entender por que que se eu chegar numa live aqui e falar assim, ó, você tá com dor de cabeça, um exemplo fictício, então toma meia aspirina. Se a dor de cabeça estiver muito forte, toma uma aspirina e meia. Experimenta você falar numa live isso para você ver o que que te acontece no outro dia. É estudante de medicina, é graduado, é graduando do primeiro ano, é a medicina inteira em cima de você. Então nós iremos conversar sobre isso na segunda metade da live. Então sejam vocês todos bem-vindos. Vamos compartilhar a live pelo menos com 5 pessoas. Eu preciso de um número máximo de pessoas hoje, porque no final a gente precisa fazer uma ação extremamente impactante, tá? E nessa primeira parte da live eu vou aproveitar para responder as perguntas de todas as pessoas que colocaram lá no feed, obviamente, que ficou pendente da semana passada na live Baladan Responde. A primeira pergunta foi uma pergunta do Felipe Pacheco, né? Que ele falou que ele tem uma aluna com inúmeros problemas relacionados a dores articulares, né? E que não conseguia fazer o teste de carga máxima, o teste de força máxima, né? Entretanto, ela poderia fazer um teste de repetições máximas. Ele, quando ele colocava ela para fazer um teste de resistência, e ele denomina aqui como RML, que tradicionalmente, comumente, informalmente, pelo senso comum é chamado de RML, e naquela live onde lá eu desenhei no quadro que vocês viram, a live surpresa, eu mostrei conceitualmente por que não pode ser chamado de RML, né? E essa live vai para dentro lá de quem é do grupo Black da Universidade High Fit, a live vai ser para vocês. Então ele denomina aqui como trabalho de RML, e ela consegue fazer esse trabalho de RML. Ele pergunta se há uma equivalência, tá? Felipe Pacheco, há uma equivalência. Existem inúmeras equações de regressões lineares na literatura, tá? Eu uso a equação de Bechdel e Early. O pessoal da Universidade High Fit tem acesso a essa tabela. E você, eu não sei se está dentro da Universidade High Fit, se você tiver, manda lá no grupo do Telegram, que é um grupo muito fechado nosso, que é a nossa irmandade, a nossa família. E se você não tiver, não tem problema nenhum, eu também vou te ajudar. Entra lá no canal,
ou então manda uma mensagem, eu posso enviar para você a equação de Brzyk, que é uma equação também de equivalência de resistência. Não tem problema nenhum, tá, ô Felipe? A gente está aqui para poder auxiliar todos os profissionais de educação física. Então tem uma relação de equivalência, eu te mando a equação de Brzyk, que é uma equação de regressão linear, para fazer uma relação entre a força de resistência e a característica de força máxima, já que a tua aluna não consegue fazer o teste de força máxima. Tudo bem? A segunda pergunta é do Michel Raposo, grande Michel Raposo. Esse aí, nota 10, está lá em Vila Velha, em Vitória, ganhando muito dinheiro utilizando a ferramenta do HTS. Eu fico imensamente feliz. Parabéns por vivenciar o processo, Michel Raposo. Você merece, você é um dos mais ativos lá dentro do grupo da Universidade Highfit, do grupo Black, lá dentro do grupo do HTS. Obrigado, e sem dúvida nenhuma, você quis esse sucesso e você está colhendo esses frutos. Então, o resultado é seu, Michel. Parabéns aí, tá aí você aí embaixo. Tô vendo aí, chefe, quem sou eu? Obrigado. Você fez por onde, você está fazendo por onde? A pergunta é sua com relação ao último estudo de 2020 sobre remada, ao qual tem até aí uma postagem impulsionada que o meu grande gerente, meu grande sócio, meu Clau, o cabeça por trás da Highfit, né, o que faz as coisas acontecerem, e impulsionou. E muitas pessoas, obviamente, por falta de conhecimento, sempre tem aqueles haters, né, que começam a tentar colocar o dedo na ferida. Então, por falta de conhecimento, a gente perdoa, porque não são todas as pessoas que estão, obviamente, com conhecimento atualizado, que vocês que têm lá um estudo agora de 2020 dentro do grupo Black, dentro da Universidade Highfit. Obviamente, todos os grupos da Universidade Highfit, tanto o Platinum quanto o Black e o Gold, também têm acesso a essa aula. E o Michel Raposo, ele perguntou de um estudo de 2020, que eu acabei de colocar dentro da Universidade Highfit, sobre a remada, que um estudo foi feito relacionado à remada e que depois poderia ser adicionado ou não a necessidade de um exercício isolado de bíceps, né? E foi um estudo onde verificou-se lá. E a pergunta do Michel Raposo era: como eu tinha dado uma aula na segunda-feira passada sobre os métodos de treinamento e foi por acaso sobre bicep, a pergunta dele era se ele utilizasse adicionalmente um exercício isolado, no caso para bíceps, para essa remada, se essa rosca bíceps unilateral, essa remada ela teria que ser supinada para ser considerada um bicep. Se essa remada fosse pronada, perfeita pergunta, inteligentíssima, Michel. Você está em outro nível. O que acontece? Se eu faço uma remada aberta, ou chamada remada pronada, quando a gente trabalha com um movimento de supinação e pronação, todas as vezes que eu faço um movimento de pronação, eu alongo o meu bíceps, então eu diminuo, eu perco relação de comprimento e tensão, então eu diminuo a tensão no bíceps, eu afrouxo o bíceps. Quando eu trabalho com supinação, eu tenho maior ênfase, maior tração nesse bíceps. Então, se o meu objetivo, que é o que o Michel Raposo perguntou, é adicionar um exercício isolado depois, com o objetivo de fadigar, de aumentar o volume de bíceps, seria interessante que essa remada como primeiro exercício não fosse uma remada pronada, e sim fosse uma remada supinada. Excelente nível, Michel. Por quê? Porque se essa remada ela for pronada e o meu objetivo for aumentar o volume de bíceps, já que eu vou acrescentar um exercício isolado depois para bíceps, se o meu objetivo, o meu foco for aumentar o volume de bíceps para estressar o bíceps, não faz sentido essa remada ser com a pegada pronada, porque com a pegada pronada eu vou ter menos estresse no bíceps, porque eu vou trabalhar com pronação e eu vou entrar mais com braquio radial, porque eu vou diminuir o movimento de supinação para pronação. Sensacional, Michel. E isso a gente vai ter a nossa aula agora, exclusiva, né, dentro do grupo Black da Universidade Highfit, sábado agora, que ficou para esse sábado, onde a gente vai avaliar lá. Vocês colocaram lá os comentários e vai ser só para avaliar o que vocês colocaram lá sobre bicep, superset e tricep. Sensacional, Michel Raposo, pela tua colocação. Você está corretíssimo, tá?
Próxima pergunta aqui é do Bruno F. Bio. Quais são... Ele colocou assim, ó. Se o exercício que você tanto fala para peitoral, que é uma M, que é o supino, e eu ratifico aqui ao vivo e a cores para mais de 100 pessoas que o supino não é nem de longe o melhor exercício para peitoral, seja para hipertrofia, não estou falando para desenvolvimento e desempenho. Para desempenho é um excelente exercício, como qualquer outro exercício multiarticular, para desempenho de capacidade física, né? Para hipertrofia é uma M, é uma porcaria sem dúvida nenhuma. Ele perguntou, já que você tanto diz que o exercício supino é uma M para hipertrofia, qual seria o melhor exercício para peitoral? Vou dizer agora ao vivo e a cores, olha, presta atenção, papel e caneta. Bruno F. Bio e todos vocês que estão aí, o melhor exercício para hipertrofia de peitoral é todo aquele que faz adução horizontal de ombro, com uma relação de comprimento e tensão em toda a amplitude de movimento, com uma relação de torque constante em toda a amplitude de movimento e que simplesmente seja numa amplitude articular completa, não seja um exercício de amplitude parcial, seja no início do movimento ou que perca essa amplitude no final do movimento. Esse é o melhor exercício para peitoral. Com essas informações, você tendo conhecimento das variáveis metodológicas e biomecânicas cinesiológicas do exercício do movimento, você encontra qual é o melhor exercício para peitoral. Perfeito! Melhor exercício para peitoral, que tenha relação de torque constante durante toda a amplitude de movimento, que não seja um exercício de amplitude parcial, que não perca essa amplitude, esse torque, nem no início do movimento e nem no final do movimento, e que faça eminentemente durante todo o movimento adução horizontal de ombro. Sacou? Biomecânica sempre. Treinador Alex Domingos, esse é o cara. Baladã, o VTT é o que determina realmente o resultado, né, efetivo de uma sessão de treino ou de uma periodização, seja ela ondulatória e linear? Alex, primeira coisa que você tem que entender, fase linear e fase ondulatória não são periodizações, são fases de treinamento. Você não pode ondular ou linear o tempo inteiro, tudo bem? São fases, são períodos, mas o VTT, que é o volume total de trabalho, tá? Que seria o volume load aí, que seria o número de séries vezes o número de repetições vezes a sobrecarga, é um dos parâmetros. A literatura vem mostrando aí que quando você tem duas intervenções e uma dessas intervenções tem um volume load superior, ela acaba tendo maiores respostas a longo prazo naquela medida que ela está tentando identificar comparando as duas intervenções. Mas nós também não podemos descartar o tempo sob tensão, tudo bem, ô Alex Domingos? Que também é uma variável extremamente importante, porque o tempo sob tensão está relacionado diretamente à característica de estresse metabólico, e a gente tem aí duas vertentes hoje em dia extremamente fundamentadas na literatura para o processo de tradução e transcrição do filamento de DNA a partir de RNA mensageiro, que vão culminar no processo de síntese proteico e que podem vir a desenvolver aumento na hipertrofia muscular, que é obviamente o estresse metabólico e o estresse mecânico. Então você tem que levar em consideração e colocar isso na balança no teu planejamento, tudo bem? Grande Pedro Inocêncio, esse é o cara. Baladã, na realização do teste de repetição máxima, né, a gente precisa contabilizar só as repetições completas ou devemos continuar e contabilizar as repetições parciais? Não, teste de repetição máxima, só repetição completa. Repetição parcial já seria até um método de treinamento que existe, onde você trabalha com métodos de repetições parciais, porque na literatura o que a gente encontra até mesmo sobre diferença de falha voluntária e falha concêntrica. Falha voluntária é quando você já não consegue realmente completar aquela variação angular, aquele delta teta exato da primeira repetição que você programou para aquele movimento, para aquele exercício. E falha concêntrica é quando você não consegue deslocar
nenhum grau de movimento, ou seja, quando fica estático, isométrico, ou seja, você não tem nenhuma variação angular daquele movimento, daquele exercício que você está propondo a fazer. Então existe uma diferença entre falha voluntária e falha efetivamente concêntrica. Raríssimas pessoas trabalham de verdade até a falha concêntrica, que seria chegar até o estágio onde você não consegue mexer um grau sequer, onde você chega simplesmente no limite isométrico, onde você, por exemplo, tem uma variação angular ali de 110 graus, 120 graus de uma flexão da articulação do cotovelo, por exemplo, e você não consegue tirar a barra lá de baixo e nem mover simplesmente esse dumbbell, essa barra, esse halter, nem 10 graus. E aí isso seria a falha concêntrica e não a falha voluntária, quando, por exemplo, você alcança apenas o sticking point, que é o ponto de falha, de fadiga, naquele ângulo específico onde você teria que ter um maior torque para poder vencer aquela resistência, tá? Então a maioria das pessoas trabalham aí com falha voluntária. Bom, basicamente eram todas essas perguntas, espero ter respondido aí a pergunta de todo mundo. E aí a gente entra aí agora numa parte que eu preciso passar para vocês aí da necessidade que nós precisamos ter, né? A gente vai conversar sobre um assunto chato, mas que é importante. Eu sinceramente acreditei que a essa altura da live, são 10h25 quase, eu achei que a live estaria mais cheia em virtude da repercussão que foi. Então, já que a live tá com a mesma quantidade de pessoas, que provavelmente são sempre vocês que estão aqui, eu me reservo no direito de dizer que o profissional de educação física, eu achei que a live estaria com o dobro de pessoas, tá? Então eu me reservo de dizer, no direito de dizer, que o profissional de educação física continua, em sua grande maioria, reclamando, tendo o papel de vítima, e quando é ele para ser o protagonista da ação, para ter a oportunidade de mudar alguma coisa no cenário da sua profissão e da imagem como ele quer visto, que ele quer ser visto, o que ele faz? Ele corre da raia. Então essa, infelizmente, é essa grande verdade. Obrigado pelos corações aí, a verdade dói, mas é essa mesmo aí, tá? É isso realmente aí que é a grande verdade, porque nós fizemos aí realmente aí uma postagem onde muitas pessoas comentaram, muitas pessoas disseram que estariam online, muitas pessoas disseram que participariam de uma ação a qual a gente vai conversar. Eu disse que eu iria trazer informações judiciais novas, né, jurídicas, né, sobre a questão, que realmente é extremamente importante. E onde estão os profissionais? Estão vendo novela, estão vendo filme, e a gente está num ponto realmente extremamente importante, que a gente precisa colocar a mão ali para a gente poder mostrar o poder que a educação física tem. O profissional de educação física ainda não consegue entender que juntos teriam um poder de destruir qualquer um que quisesse mexer com a educação física. Não consegue entender isso. E talvez não queira. Prefere continuar realmente apontando que a culpa é do conselho, que a culpa é do dono de academia que explora ele, cobrando R$6 a hora aula, para ele ficar no salão de musculação, mas ele continua olhando, e aí muita gente não vai gostar do que eu estou falando, porque talvez a carapuça vai doer, e aí eu começo a dizer isso, e aí algumas pessoas se incomodam, porque talvez algumas pessoas se vejam nessa situação, e eu fico triste com isso, porque a gente tenta mobilizar a massa da educação física para a gente mostrar para determinadas pessoas que nos desrespeitam como profissionais, e que a gente pode simplesmente pegar uma massa gigantesca. Nós somos simplesmente mais de 100 mil profissionais, e que se a gente bombardear uma jovem senhora dessa, ela vai perceber o poder que a classe e a categoria tem, e ela vai ficar tão espantada e que nunca mais ela ousa fazer, e ela vai contar para todas as pessoas que ela conhece na face da terra, e nunca mais ninguém vai mexer com a educação física. Mas parece que muitos profissionais de educação física, tô nem aí, alguém resolve por mim.
O que interessa é que o CREF só me explora, o CREF cobra anuidade e não faz nada. E eu não concordo com isso, tá? Então, antes da gente entrar especificamente nesse assunto, era a parte chata da live. Eu achei que essa live estaria com o dobro de pessoas. Eu preciso contar uma história um pouco para vocês. Talvez eu seja um pouco mais velho do que a maioria aqui. A educação física, graças a Deus, talvez aí para a maioria das pessoas, ela é hoje uma profissão regulamentada, graças à Lei 9696 de 1998, onde no dia 1º de setembro de 1998, o presidente então da época, Fernando Henrique Cardoso, assinou e sancionou a lei de regulamentação da profissão educação física. O que isso significou? No dia 2 de janeiro dia 2 de setembro de 1998, saiu no Diário Oficial e, enfim, a nossa profissão ela foi regulamentada. A tentativa de regulamentação da profissão da educação física vem desde a década de 50. Muitos talvez não saibam. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram o link com todas as informações da história da educação física, e eu tenho certeza que 99,9% da educação física desconhece a história de como a educação física veio parar nos dias de hoje, porque isso não é mostrado nas universidades, é uma loucura. Eu também não estudei isso na minha faculdade, tá? E eu tive uma grande graduação, falo isso para todo mundo, e que não é mais nem de longe a instituição a qual eu estudei, tá longe de ser, acabou. A instituição que eu estudei não é mais nem de longe hoje o que é, tá? Acabou, já era, já foi. A instituição que eu estudei lá atrás não chega nem perto do que é a instituição hoje. Infelizmente, é uma verdade verdadeiríssima, tá? Então eu estudei numa instituição muito boa, tá? Com uma grade curricular excepcional, mas não estudei a história da educação física. Mas eu quis saber, eu falei assim, eu estou estudando educação física, não estou? Qual é a história da educação física? Como é que a educação física veio parar aqui? A tentativa de regulamentação da educação física, ela vem desde a década de 50, e somente em 1998 um presidente quis sancionar a educação física, porque realmente identificou e entendeu que a educação física precisava ser regulamentada, que o exercício não era brincadeira para qualquer um leigo e uma jovem senhora leiga, a atual, né, ficar brincando de dar dicas e de dizer sobre exercício, tentando orientar pessoas que são tão leigas quanto elas e gerar problemas físicos, estruturais, né, e até mesmo emocionais, né, depois de determinadas orientações que podem até prejudicar a saúde de quem recebe aquelas informações, que na verdade não estariam ajudando em absolutamente nada, poderiam até prejudicar, porque justamente nunca pisou dentro de uma universidade especificamente para entender e estudar profundamente sobre aquilo, como disciplinas como fisiologia humana, fisiologia do exercício, bioquímica, biofísica, enfim, biomecânica, cinesiologia e por aí vai, né? Anatomia sistêmica e segmentar. Então não dá nem para poder discutir com uma jovem senhora dessa e tantas outras. E por que me admira muito? Porque eu recebi tantos comentários, e hoje não foi nem o Pedro que ficou nas redes sociais. Eu falei, Pedro, vai fazer outra coisa, pergunta pro Clau aí da tua casa o que é para fazer, e hoje eu vou ficar olhando no Instagram. E uma porção de gente me dizendo, olha, eu vou estar na live porque você vai fazer uma chamada e a gente em grupo, a gente vai fazer muita coisa e a gente vai tentar solucionar isso, tá? Então, passado para vocês poderem entender que em 1998 a lei foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso, o presidente da época, e a partir daquele momento a coisa se organizou. Por que se organizou? Porque antes de 1998, nós que hoje somos profissionais, imagina se nós hoje, todos vocês que estão aqui, fechem os olhos e parem para pensar se vocês tivessem que disputar o mercado de trabalho, que já é difícil, já é competitivo,
se vocês tivessem que disputar simplesmente com um estivador do porto, tomador de bomba, e que simplesmente por ser mais forte do que vocês, por ter uma genética avantajada, ou por se encher de anabolizante, né, e simplesmente ser mais hipertrofiado do que vocês, e um dono da academia achar mais interessante, achar mais visual, um marketing mais interessante, ele colocar um cara hipertrofiado no salão de musculação, ele achar mais chamativo para o aluno, porque o aluno vai falar assim, eu quero ficar forte, então se tem aquele cara magro e tem aquele cara forte, aquele cara sabe ficar forte, porque ele ficou forte com ele. Todo leigo pensa isso, concorda? Isso é normal, isso é absolutamente normal. Eu já tive 116 quilos. Quando eu fiz esse post do troca-troca da remada, veio um cara lá dizer assim, kkkk, cara de laboratório que nunca malhou na vida. Cara, eu já tive 116 quilos, só que o cara não sabe da minha história. Aí ele me chamou de frango e disse que eu nunca treinei na vida. Então assim, eu sou obrigado a escutar isso nas redes sociais, para vocês terem uma ideia. Então o aluno pensa isso. Então antes de 1998, os profissionais de educação física que atuavam, brigavam com isso. Ou seja, você chega com o teu currículo, com uma graduação, com uma pós-graduação, e simplesmente você tinha que brigar absolutamente com esse tipo de gente, né? Com esse tipo de pessoas. Então assim, é bem complicado você disputar o mercado com isso. Então, baseado nisso, era muito complicado você disputar o mercado. Então isso que aconteceu essa semana com essa jovem senhora não teria sanção alguma, absolutamente alguma, tá? Então, graças à regulamentação da profissão, da Lei 969698, a profissão, a partir de 1998, colocou-se um respeito. A gente tem que entender que a educação física é uma profissão extremamente nova, gente. Nossa profissão foi regulamentada ontem. 1998 é ontem. Antes de 1998 era uma bagunça maior ainda. Coitado dos profissionais. Eu estudei com os professores que não eram, que participavam da educação física, onde não eram regulamentada. Eu ouvi histórias muito tristes sobre a educação física, que eu falei assim, cara, são verdadeiros heróis, professores que me deram aula, sabe, que perduraram nesse mercado disputando com leigos. Imagina você ter que disputar o mercado com essa jovem senhora, ela falando para soltar a articulação. Imagina você soltar a articulação e ficar igual um boneco Lego, do Lego, aquele boneco Lego todo solto, porque a articulação não se solta, a articulação se libera, juntura se libera, não se solta. Então são termos, obviamente, que faltam termos técnicos que o leigo nunca vai ter e que simplesmente o profissional técnico tem, como não é esticar a perna, né? É simplesmente, né, ou você flexiona ou você estende a articulação do joelho ou do cotovelo, não é esticar e nem dobrar. Dobra a perna aí, não é dobrar a perna, é o leigo. Flexiona o joelho, flexiona a articulação tíbio-femoral. Então ela nunca vai ter isso porque ela é uma jovem senhora leiga. Tudo bem. Então imagina se há tempos atrás não pudesse ter sanção com isso. Então eu tentei criar um movimento, eu achei que essa live estaria com o dobro de pessoas, porque a gente tem uma ação, pela primeira vez a gente tem uma oportunidade para mexer na ferida e mostrar que a educação física, a quantidade de profissionais que juntos podem incomodar diariamente uma pessoa dessa, e que simplesmente se tiverem 5.000 postagens diariamente no perfil de uma pessoa dessa, ela vai enlouquecer e ela não tem como bloquear 5.000 novas pessoas todo santo dia. E ela vai falar assim, gente, mexi em ninho de vespeiro de marimbondo, eu mexi em ninho de vespa de marimbondo, nunca mais dá pra fazer isso. E ela vai comentar no café da manhã com o amigo, ela vai comentar no almoço com as amigas, ela vai comentar em todos os lugares que ela for, e nunca mais vai ter gente fazendo videozinho dando diquinha de exercício. Aí sabe as blogueiras que ficam malhando e dizendo que faz a série assim, assim, assado? Também não vão fazer, porque elas sabem que se fizerem vão ter 300.000 comentários azucrinando o perfil dela, mas não é um tipo de comentário xingando, faltando respeito, simplesmente
perdendo a compostura. Não, é um tipo de comentário organizado, sistematizado e todos postando o mesmo comentário e marcando a pessoa no perfil. Por quê? Para ela ver que é uma coisa militarista, que é uma coisa organizada, que nós temos uma classe, que nós temos uma categoria e que não se brinca com a educação física, porque nós não somos chacota. Nossa classe, a nossa categoria não é chacota para ficarem qualquer um mexendo e achando que pode simplesmente prescrever atividade física, exercício físico para qualquer um. Então eu queria que isso aqui tivesse para lá de 200 pessoas, porque eu vou contar para você qual é a ação que todos nós vamos fazer quando essa live acabar, e o Clau vai passar aí para vocês qual é a medida, tanto aqui no perfil quanto lá no canal do Telegram. E essa senhora diariamente ela vai receber isso na última postagem que ela fizer, até ela entender que não se brinca com a educação física. Só que ela precisava ter um choque agora, de uma vez, com a maior quantidade possível. E simplesmente, inúmeras pessoas que reclamam, que falam que o CREF só cobra anuidade, que o CREF não fiscaliza, que o CREF não faz nada, eu vou trazer para vocês aqui agora as informações que eu tenho. Para essas pessoas que acham que o CREF não faz nada, o CREF faz sim, faz muita coisa. Se não fosse o sistema CONFEF e CREFES, nós, profissionais de educação física, estaríamos perdidos, tá? Então eu tenho informações quentíssimas, atualizadas, talvez muitos de vocês saibam, mas muitos de vocês talvez não tenham um número de processo para eu passar para vocês. Eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. É gratuito, entra lá e baixa o processo inteiro. Tem 15 páginas, o processo na justiça. Tem a foto também, tudo bem? CREF 1 protocola notícia crime contra a jovem senhora fulana de tal por exercício ilegal da profissão. Já foi para o Ministério Público. O sistema CONFEF e CREF, ele não deixa barato quando ele sabe de alguma coisa. O que nós precisamos entender é que das inúmeras coisas que acontecem com as chacotas, com as invasões, simplesmente com os desrespeitos com a educação física, o sistema CONFEF e CREFES, muitas vezes, ele não fica sabendo, porque ele não tem como ter olhar o Brasil inteiro. Imagina se o conselho fosse ficar só simplesmente vendo postagens. O conselho, cada conselho em cada estado tem possibilidade de alcançar e de ter um braço para poder fiscalizar a partir de denúncia. Quem pode contribuir com cada conselho de sua região? Nós. Por que o conselho conseguiu chegar nessa jovem senhora? Porque foram inúmeras marcações no perfil dessa jovem senhora, mostrando e identificando para o sistema CONFEF e CREFES o que essa jovem senhora estava fazendo. Então vocês não têm ideia do processo que eu vou disponibilizar, as fotos que o conselho tirou e colocou e protocolou no Ministério Público. Vocês precisam ter esse documento para vocês postarem nas redes sociais de vocês. A gente precisa fazer isso para poder mostrar a força que a educação física tem. E aí simplesmente eu vejo na live, são sempre as mesmas pessoas que estão comigo, que acreditam no que o Baladã fala. E aí depois, amanhã, tá todo mundo falando assim, não, porque o CREF não faz nada, porque o sistema CONFEF só quer anuidade. Tá bom, e você? No caso não é você que tá aí na live porque você tá querendo alguma coisa. E você que eu diga, é você que tá fora daqui, que tá vendo novela, que tá vendo televisão, que tá jogando Tetris dentro do smartphone, ao invés de estar pensando em fazer alguma coisa. Onde é que você tava quando você teve a oportunidade de se juntar com centenas de milhares de profissionais de educação física e azucrinar o perfil dessa mulher de forma sistemática, de forma organizar e simplesmente chegar para ela e falar assim, ó,
Apague o seu vídeo. Você não é professora de educação física. Nossa profissão é regulamentada e tem conselho. Exigimos respeito. Imagina se vocês marcarem, vai ser esse o texto que a gente vai colocar. @fulana de tal, jovem senhora. Apague o seu vídeo. Você não é professora de educação física. Nossa profissão é regulamentada e tem conselho. Exigimos respeito. O Clau tá aí online e ele vai colocar esse texto aí. Todos os profissionais de educação física, quando acabar essa live, vão ir na última postagem dela, na última. Não precisa ir na postagem do vídeo, porque ela sabe qual é a postagem do vídeo. Tem que ir na última postagem, porque é a última postagem que ela vai ver. A última postagem que ela vai ver. E tem que ser a mesma mensagem e tem que marcar ela, para ela ver que é uma coisa organizada. Ela já está sabendo pelos advogados dela que ela vai ser chamada no Ministério Público, que ela está sofrendo uma notícia crime, que ela já recebeu, sem dúvida nenhuma, ela já está sabendo de tudo isso. Só que ela não precisa, ela não pode só simplesmente receber a ação do conselho. Ela tem que entender que tem uma massa de profissionais que estão indignados e estão contra ela, que são profissionais de educação física que estão se sentindo desrespeitados. São pais de famílias, são pessoas que trabalham, que sustentam suas famílias e que simplesmente se sentiram desonrados e desrespeitados com a atitude dela e que não admitem isso, nem dela e nem de ninguém. Então a gente tem que fazer algo organizado, tá? Simplesmente não dá para fazer algo que seja cada um por si e Deus por todos. Quando acontece alguma coisa na medicina, nós precisamos entender que a medicina, por que ninguém mexe com a medicina? A medicina é uma profissão muito mais antiga do que a educação física. E se alguém ousar em falar alguma coisa da medicina, você vai ter estudantes do primeiro período até o último período de medicina, além de todos os médicos graduados, né? De todos simplesmente os formados em medicina, os graduados em medicina, sejam residentes ou não, agindo mutuamente a favor daquela condição, né, em prol da medicina. E na educação física não acontece isso. E aí depois fica meia dúzia, cada um por si e Deus por todos, um reclamando de cada um. Ah, porque o conselho do meu estado rouba. Ah, porque o conselho do meu estado só cobra anuidade. Pelo amor de Deus, vamos nos organizar. São todos adultos. Vamos pensar o que nós podemos fazer. Será que não tem uma mente pensante nesse momento? Não é para favorecer nenhum nem todos, não. É para favorecer a categoria, a profissão. Então essa live aqui era para estar com 300 pessoas e quando desse 10 horas, 11 horas da noite, a gente invadiu o perfil dessa senhora com essa frase idêntica de todas as pessoas, e cada um de vocês comentar com os amigos nos grupos de WhatsApp que só ficam de brincadeirinha, e cada um de vocês fazer a parte de vocês em prol e em favor da educação física, porque é a profissão de vocês que estão em jogo, é a minha e a de vocês que estão em jogo, porque se a gente não der um basta nisso, isso vai continuar, e o momento oportuno é agora. Ela está sofrendo queixa-crime. A gente tem a possibilidade de espalhar isso para inúmeros profissionais. Vocês pegarem um textinho pré-formatado que vai estar lá no grupo do Telegram, junto com um artigo, junto com um processo cheio de fotos para vocês lerem e virem as fotos todas do vídeo. Tem um vídeo lá de 6 minutos ela fazendo e orientando, e ainda um texto lá com a história da educação física, que todos devem conhecer a história da educação física. Então vai estar disponibilizado lá de graça no grupo do Telegram. E o Clau ainda vai colocar aqui, quando estiver próximo aí, faltam 15 minutos para as 10, vai disponibilizar o texto, que tem que ser um texto padrão. @fulana de tal, que vocês sabem quem é, né? Exatamente. Então eu não quero o vídeo dela. Não vai ser no vídeo dela, tá? A gente não tem que entrar no vídeo dela, tem que entrar na última postagem, tá? Então vai ser: apague o seu vídeo, você não é professora de educação física. Nossa profissão é regulamentada e tem conselho. Exigimos respeito. Agora imagina se tivessem simplesmente
1000 comentários com relação a isso. Todo santo dia, até ela se incomodar e ver realmente que ela fez M. Nunca mais. Ela fala assim, gente, estão me perturbando todo dia. Estão me perturbando todo dia. Estão me perturbando todo dia. Não dá para mexer com essa categoria. Eu me equivoquei. Ela vai simplesmente ao ar e vai falar assim, ó, peço desculpas, não sou profissional, errei, não deveria fazer o que eu fiz, etc e tal, porque judicialmente a coisa está acontecendo. Nós temos conselho sim, nós temos sim quem olha por nós, e nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a parte que o profissional de educação física tem para fazer? Infernizar da forma inteligente que tem que infernizar, tá? Da forma inteligente que tem que infernizar. Então assim, eu tô aqui com simplesmente a nota, o processo que foi aí documentado com aí o escritório de advogados Souza Guerra, que provavelmente é o escritório aí que defende o CREF 1, foi aberto aqui no Rio de Janeiro, né? E aí vem falando aí, ilustríssimo senhor doutor promotor, né, da Promotoria de Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Então foi aberto aqui no Rio de Janeiro, e aí vem dizendo que o Conselho Regional de Educação Física faz a notícia crime contra a senhora, jovem senhora do CPF tal, nascida no dia 23/12 de 1966, é a data de nascimento dessa jovem senhora, 23/12 de 1966, dizendo aqui justamente o perfil dela, e aí conta os fatos, tá? Justamente vem dizendo aí o que ela fez, e explicando que a nossa profissão é uma profissão regulamentada, que a ação de prescrever exercício, orientar, dizer como deve ser feito, o que pode ser feito, como deve ser feito, o quanto, a quantidade deve ser feito, só pode ser prescrito por profissionais habilitados de educação física, ou seja, graduados, habilitados, né, com a cédula de identidade profissional, porque não é carteirinha, é cédula de identidade profissional. E agora vocês estão vendo o valor que tem, porque judicialmente isso aí agora está dando um problema, ela vai ter que se defender na justiça, tá? E aí vem contando justamente, e aí pega diversas fotos e trechos, né, transcritos de vídeo, de áudio dela, transcritos para texto, as barbaridades, porque são barbaridades que um leigo fala com relação à orientação, sem obviamente estar habilitado, torna-se barbaridade. As barbaridades que ela vem dizendo, né, do que ela, entre aspas, orienta, e aí mostrando inúmeras fotos, enfim, vídeos, né, a questão que estava feito em vídeo, e isso realmente tem que acabar, tá? Isso realmente não pode mais acontecer. E infelizmente, mais uma vez, a educação física, sem dúvida nenhuma, de uma maneira geral, obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, a gente falta aí 10 minutinhos para acabar. Eu não vou dizer por vocês, obviamente, vocês são meus braços, né? E obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que vocês estão aqui do meu lado, mas sem dúvida nenhuma é triste de uma maneira geral, porque eu achei que isso daqui poderia estar com muito mais pessoas e que as pessoas pudessem ir lá na última postagem dela, porque eu vou sair daqui da live, vou lá escrever e eu vou fazer a minha parte. Então pelo menos eu coloco a minha cabeça, e espero que vocês coloquem a cabeça de vocês no travesseiro de forma tranquila, que vocês deitem à noite e que vocês tenham paz na consciência de vocês, sabe? Que vocês saibam que vocês fazem a parte de vocês dentro da educação física, que vocês não tenham um comportamento de vitimista, dizendo que a culpa é do conselho, que o conselho não melhora a vida de vocês, que teve gente que já escreveu no meu perfil que perdeu o emprego na pandemia por causa do conselho. Pois é, tem gente que diz tudo. Então assim, eu vou fazer o que, cara? Então assim, quem quer uma educação física melhor, quem quer que a educação física não seja marionete na mão de leigos, como na mão dessa jovem senhora e de tantos outros,
de tantos outros. Talvez alguns de vocês aí escrevam no comentário. Eu conversei hoje com o Cláudio tarde. Lembram de uma novela que tinha uma atriz que ela era professora de natação? E vocês lembram do final do decorrer? E que o sistema Confef-Cref entrou e a dona emissora teve que se retratar? Se retratou feio no ar. Lembra? Alguém escreve aí se alguém lembra o que aconteceu, se alguém na época acompanhou. Era uma professora de natação. Se não lembra, escreve com certeza no Google que vai aparecer. A atriz, personagem que era professora de natação em novela. O que aconteceu? Nós temos conselho, nós temos profissão, o conselho age, o conselho é bom. Todos os órgãos têm problemas. Nós temos problemas dentro de nossa casa, dentro de nossa profissão. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Como é que a gente quer que o nosso conselho seja perfeito? Não vai ser perfeito, vai agradar uns, vai desagradar outros. Não me agrada 100%, ninguém é perfeito, o Baladã não é perfeito, ninguém agrada todo mundo o tempo todo, a vida toda, o tempo inteiro. Não tem como ser. O mais importante é que a gente entenda, e que eu achei que isso aqui ia estar muito maior, mas a missão de vocês é tentar passar a mensagem que eu passei para vocês, e que a gente pode passar isso nos grupos de WhatsApp, falar assim, olha, a gente tem uma mensagem, eu queria que essa mensagem, Cláudio, ela fosse escrita aí, porque faltam 6 minutos, Cláudio, que essa mensagem fosse escrita aí na live aí agora nos comentários, e vocês podem transmitir essa mensagem sistematizada, ou seja, que essa mensagem ela tem que ir da mesma maneira, da mesma forma, para ela justamente, essa mensagem aí, Michel Raposo, muito obrigado, exatamente aí, ó, o Michel Raposo colocou isso aí, ó, e aí o professor Tiago Alvim colocou aí, ó, a gente tem que se unir, porque a educação física, ela precisa estar no patamar que ela merece estar, e a única forma são os profissionais de educação física dando as mãos. E aí eu pergunto para vocês, nós tivemos aí 135, 140 pessoas dentro da live, era para ter de 200 para 300 pessoas. Então a missão de vocês é, quando acabar essa live, imediatamente sair todo mundo e ir na última postagem e copiar essa mensagem aí, que também está lá no grupo do Telegram, que o Cláudio colocou lá, e eu vou disponibilizar os artigos, eu vou disponibilizar o processo para vocês lerem, eu vou disponibilizar o documento com a história da educação física, e poucos de vocês, eu tenho certeza, que desconhecem a história da educação física, o que é uma loucura a gente ir para uma universidade e a gente não ter uma aula onde, vamos conhecer a história da tua profissão? Vamos! Qual é a história da tua profissão? Eu não conhecia a história da minha profissão, eu fui conhecer em 2007, 2006, depois que eu já era formado, porque eu tive interesse. Mas eu não tive uma disciplina específica para conhecer a história da minha profissão, quem foram os primeiros, etc e tal, de forma detalhada. Olha que loucura! E eu estudei numa grande instituição com um grande currículo na época. Então assim, eu vou deixar liberado lá gratuito para vocês. Então o que a gente precisa? Acabando a live aqui, imediatamente todo mundo com o mesmo texto, nessa ordem que o Michel Raposo colocou. Primeiro arroba, o nome da jovem senhora, e depois todo esse texto nessa ordem, para ela ver que está acontecendo um movimento. Ela fala assim, gente, está acontecendo um movimento. Que porcaria que eu fui fazer? Peraí. O que está acontecendo? E enquanto ela não apagar, o vídeo está no IGTV, dos 3 pontinhos que tem lá no meio, é o do meio que a gente consegue identificar, que é o IGTV. Todo dia a gente vai lá olhar e todo dia que ela não tiver apagada, a gente repete a mensagem. E isso precisa passar para todos os nossos amigos. Olha só, a gente precisa transmitir. A mensagem é o seguinte: nós não somos um bando, nós somos uma categoria organizada, nós somos uma profissão de respeito, nós temos nível superior, cara. Nós estudamos 4, 5 anos, alguns fizeram pós-graduação, outros fazem mestrado, doutorado. O que é isso, cara? Só que simplesmente cada um vai para o seu lado, pelo amor de Deus.
Eu, quando era estudante, eu fui crefinho, eu fui para a Assembleia Legislativa tacar lata em vereador, brigar pela educação física. Eu saí na porrada com guarda municipal pela educação física e não me arrependo nem um pouco. E vou acabar a live aqui, vou no perfil dessa jovem senhora colocar a mesma mensagem que vocês vão colocar, porque eu acho um desrespeito isso pela educação física. Não é por mim, é pela minha categoria, porque eu quero que os mais jovens, que hoje são estudantes, não passem pelo que a gente está passando. Assim como os que estavam nos anos 80 e nos anos 90, brigaram para que nós hoje tivéssemos uma cédula de identidade profissional e que eles não tiveram. Nós temos a obrigação moral de fazer isso. É obrigação nossa ir lá postar todo dia esse texto sistematizado e pedir para todos os nossos amigos em grupos de WhatsApp, em perfil, ir lá e postar a mesma coisa. E é uma vergonha e sem vergonhice o profissional de educação física que não for lá postar esse texto para ela e depois vem para cima de mim reclamar que a profissão é ruim, que a profissão paga mal, que a profissão a culpa é do conselho, que a culpa é do dono de academia, que é explorador. Vale a reflexão. O futuro da profissão está na mão de quem age, está na mão de quem toma uma atitude, de quem é protagonista de suas ações. Passividade, zona de conforto, nunca levou ninguém para o próximo nível. Vale essa reflexão, tá? A gente está chegando ao final da live, eu vou desligar essa live. Quando eu desligar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no perfil dessa jovem senhora, com o mesmo texto que vocês, e vocês vão ver lá, Universidade Hi-Fit, postando inúmeros comentários, um atrás do outro. Eu não vou postar só um não, eu vou postar um atrás do outro, vários, e eu vou pedir para vários amigos meus, nos grupos de WhatsApp, por favor, você pode postar esse texto na última, dessa forma aqui, toma, é só copiar e colar lá, na última postagem dessa jovem senhora, até ela pagar o vídeo dela, porque a sanção jurídica, ela já está sofrendo no nosso conselho. Agora ela precisa ver que centenas, milhares de pais de famílias, de profissionais estão indignados com a postura que ela teve. Um vídeo de mais de 6 minutos, orientando, entre aspas, para não dizer uma outra coisa, faltando respeito com uma profissão linda e maravilhosa que é a nossa educação física. Obrigado de coração por vocês estarem aqui comigo. A última mensagem que fica, sem dúvida nenhuma, cabe nesse momento. Nós nunca seremos a maioria, mas sempre faremos diferente. Essa é a grande oportunidade que a gente sempre pediu para levantar um movimento e para nós mostrarmos que a educação física tem uma categoria e que os profissionais são organizados. Antes da gente fechar, pela última vez, eu queria que algum de vocês colocassem aqui o comentário. Obrigado você, Michel, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de todos vocês. Hoje eu não pude olhar os comentários de vocês, era muito importante que eu passasse a mensagem. Obrigado pelo carinho, pelos comentários, pelos corações. Eu precisava transmitir essa mensagem. Se vocês puderem colocar aí, obrigado Michel, obrigado por ser um grande porta-voz, obrigado Oliveira, Erlon, um grande camarada. A gente está terminando a live, eu vou sair agora e eu tô indo lá pro perfil e eu tô indo encontrar vocês lá com o mesmo comentário. Obrigado do fundo do meu coração, obrigado por vocês lutarem junto comigo por uma educação física melhor. Beijo no coração, a gente está indo para lá agora. Fiquem com Deus, encontro vocês lá. Um abraço.